projeto Africanidade, no Centro Educacional 6, começa com uma questão de vanguarda, bem antes da Lei 10.639. Aqui na escola, com os professores, direção, funcionários e alunos, criamos uma ideia de falar da África de uma forma lúdica, de uma forma harmoniosa, de uma forma poética, resgatando a história do povo negro, resgatando a sua música, a sua dança, a sua religiosidade. Os professores da área de português trabalharam a questão da cultura negra voltada para a língua, para as palavras de origem negras, trabalhar poemas e poetas negros. Já os professores de sociologia trabalharam com a questão da cota. Cada professor dentro da sua área, professor de matemática também trabalhou fazendo uma pesquisa voltada para estabelecer qual o grau de racismo das pessoas, transformando esses dados depois em gráficos, juntamente com os alunos. E assim o trabalho foi sendo construído de acordo com a área de conhecimento do professor e com a temática que nós tínhamos estabelecido previamente. Na verdade, as pessoas só conhecem a história dos africanos, como eles foram massacrados, submetidos a um tipo de situação terrível, principalmente submissos. E, enfim, não conheciam o lado bom, o lado do processo cultural africano, o lado da história política, socioeconômica. Isso tudo foi resgatado por esse grupo de professores e depois esse pequeno grupo foi abrangendo até que se tornou um projeto multidisciplinar, onde todas as áreas de conhecimento fazem parte desse nosso projeto. Levanta 10, levanta 1000, viu? Dona Maria Santinha, eu vou passar uma imagem. Projeto Africanidade, nós estamos falando sobre a vida da senadora Benedita da Silva, a história de vida dela, que ela veio de comunidade, sofreu muito por questão de ter muitos irmãos, teve que trabalhar logo cedo para sustento de família. E tornando assim, a trajetória dela de vida trouxe que ela viesse a trabalhar na política, foi líder comunitária. E logo depois ela veio para o Senado Federal, como a primeira senadora negra da história do Brasil. As ruas espantadas, do turbilhão de espectros arrastadas, tem ânsia e mágoas vãs. O princípio, os chicotes, cara, presos ao erro de uma só cadeia, a multidão faminta não valeia. Nós fizemos uma ampla pesquisa e escolhemos 2 dos principais representantes aqui no Brasil. Claro, que foi o Solano Trindade. Nós descobrimos que esse poeta é de uma extrema importância para o movimento negro. Ele foi ator, ele foi poeta, ele foi cronista, contista, ativista mesmo do movimento negro. E muito importante para esse resgate da cultura afro-brasileira aqui no Brasil. E em relação ao outro poeta, nós escolhemos Castro Alves, que apesar de, na história, ele não ser negro, que na época não havia essa questão de afrodescendente, ele contribuiu para a ascensão do negro em relação à sua cultura, a valorização da cultura do negro, porque até então o negro ele é completamente descartado da sociedade, até em termos de literatura e tudo. E ele trouxe, como ele foi o representante da terceira geração romântica brasileira, ele trouxe para
para o cenário literário brasileiro todo o sofrimento do negro e como o negro ele sofreu mesmo, vindo da África para o Brasil, nos navios, aquele sofrimento, eles vieram de uma situação de extrema pobreza e diferente daqui, e chegando aqui para trabalhar nas fazendas, e mesmo assim mais da metade deles não chegavam vivos aqui. E o navio negreiro mostra bem essa realidade. Nós elaboramos um gráfico a respeito dos negros no mercado de trabalho. A gente elaborou um questionário, e neste questionário tinham várias perguntas, dentre elas, se as pessoas se consideravam afrodescendentes. Muitas que aparentemente tinham a pele negra se consideravam, tanto outras com a pele completamente, aparentemente branca, elas não se consideravam negras. Foi uma experiência nova para eles, que eles nunca tinham feito um trabalho de campo a esse respeito. Eles fizeram as perguntas, o questionário, elaboraram o questionário e foram ao campo mesmo a fazer essa pesquisa, essa elaboração desse trabalho. Quer dizer, tabularam também a pesquisa. Eu acho que como um todo, não foi só matemática que foi explorado nesse contexto todo. Teve a união do grupo, teve a pesquisa em relação à cultura afrodescendente, e com a comunidade, né? Ele está vivo, vivo através do preconceito, da rejeição. Todas as vezes que eu e você rejeita alguém, nós estamos revivendo esse chicote. O Centro Educacional 6 hoje se torna referência, porque ele não fala da consciência negra só no dia 20, só no mês de novembro, não. Ele fala todo dia, porque essa escola ela é inclusiva. Essa escola tem pessoas com deficiência, essa escola tem pessoas com várias significações. E essas significações que é o primor e que é o grande combustível do desenvolvimento cultural dessa escola. Sim, a gente pôde ver o lado da pessoa negra na sociedade. Então a gente meio que se colocou um pouco no lugar deles, a gente teve o acesso às pessoas, a gente esteve mais próximo, então a gente pôde ver o quanto ainda é difícil, por mais que tenha melhorado bastante, ainda é bem difícil para pessoas afrodescendentes. É uma aprendizagem para eles, para a gente, é um crescimento profissional muito grande, uma gratificação muito boa de ver esse trabalho realizado. Orgulhosa, muito orgulhosa de poder representar a minha cor, que é tão discriminada. Senhor, por piedade, não faz só.